Boa noite a todos, bem-vindos a mais um trabalho de palestras virtuais da Sociedade Legião Espírita e, como de praxe, iniciaremos o nosso trabalho desta noite com uma prece. Agradecendo ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, a todos os mentores, orientadores dos trabalhos realizados em prol do Espiritismo, em especial aqueles realizados na nossa querida Sociedade Legião Espírita. Mais uma vez agradecemos a oportunidade, ligados pela tecnologia, nesses momentos difíceis, para que possamos conversar, debater e aprender sobre essa valorosa doutrina. Que ao longo dessa conversa sejamos intuídos, estejamos tranquilos e façamos boas reflexões, como sempre, amparados e orientados pelo plano espiritual. Muito gratos. Pedimos licença para começar a palestra dessa noite. Que assim seja. Para começar a nossa conversa de hoje, nós vamos retornar à mitologia grega, que nos ensina uma série de coisas e nos faz refletir uma série de coisas interessantes. Há uma história na mitologia que conta que uma ninfa chamada Tétis era disputada por dois deuses, chamados Zeus e Poseidon. E esses dois deuses, desenhados daquela forma dos deuses da mitologia humana, a mitologia grega, que eram muito mais humanos, mais ligados às nossas fraquezas carnais e assim por diante, disputavam esta ninfa, até que descobriram que havia uma profecia de Prometeu que dizia que o filho daquela ninfa se tornaria mais poderoso que seus pais. Os dois deuses, sedentos por poder, não podiam admitir que um filho de uma ninfa fosse mais poderoso que um deus puro como eles, né? E por isso condenaram Tétis a se casar com uma, né? Então ela se casou com Peleu, e deste casamento, desse relacionamento, nasceu Aquiles, um bebê humano e frágil como todos os outros. Tétis, querendo proteger o seu filho e o melhor para ele, o banhou no Estige, né? No rio Estige, que a mitologia dizia era um dos rios que banhavam o inferno, para que ele se transformasse num ser indestrutível. E ao fazer este banho, querendo que ele fosse completamente indestrutível, ela o pegou pelos tornozelos, né, ou por um dos tornozelos, e o mergulhou no rio. E essa parte que ficou em contato com a mão da sua mãe, que foi a parte que acabou sendo o motivo pelo qual Aquiles, depois de muitas e muitas aventuras contadas lá na Ilíada, na Guerra de Troia, acabou alvejado e morto por uma flecha que o atingiu justamente no calcanhar, né, na sua área vulnerável. Isso nos mostra da onde vem, né, a origem da história do calcanhar de Aquiles, que a gente fala como nosso ponto de fraqueza, e nos mostra que mesmo aqueles de nós humanos considerados indestrutíveis ou infalíveis, ou os melhores de nós, mesmo assim, tem muitas imperfeições e muitas fraquezas. Passando a nossa conversa de hoje, onde a gente vai visar falar um pouquinho sobre a influência oculta dos espíritos e do plano espiritual nos nossos pensamentos, nos nossos atos, na nossa vida, nós vamos a Allan Kardec, que pergunta aos espíritos superiores no Livro dos Espíritos, a questão 459, que fala o seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta dos bons espíritos, que não nos deveria de forma nenhuma causar estranheza, diz o seguinte: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que os dirigem. Bom, isso primeiramente não deve nos espantar, porque é algo que a gente sabe que existe uma influência e uma troca entre os dois planos, né, entre o plano material e o plano espiritual. E também, por que nós pensaríamos que essa relação se daria de forma diferente se em nossas relações sociais, relacionamentos de trabalho, relacionamentos de amizade, relacionamentos familiares, amorosos, nós acabamos mutuamente nos influenciando? Por que haveríamos nós de pensar que em nossos relacionamentos ou nas nossas transações de pensamentos com espíritos desencarnados isso seria diferente, né? Então, obviamente, eles funcionam da mesma forma
que essa relação que nós construímos entre nós humanos. A única diferença é que eles já deixaram esse invólucro carnal temporário que a gente ocupa nesse momento. Mas de resto, aí o relacionamento se dá da mesma forma. Então somos influenciados e influenciadores mutuamente também de espíritos que se encontram desencarnados. É muito interessante, muito importante a gente prestar atenção em um alerta que os bons espíritos nos mandam. Da mesma forma que nós influenciamos e somos influenciados por espíritos que estão próximos a nós, aqui encarnados, que são bons, que querem o nosso bem, nós também temos essa mesma suscetibilidade com espíritos que não necessariamente querem o nosso bem. E exatamente a mesma coisa ocorre na nossa relação com espíritos que se encontram desencarnados. Nós temos relações e trocas com espíritos que querem nosso bem, espíritos bem intencionados, espíritos de luz, mas também estamos suscetíveis pelas nossas fraquezas, como nós falamos ilustrativamente lá na história de Aquiles, a sermos influenciados por espíritos que não necessariamente querem o nosso bem, não necessariamente sejam puros, né? Talvez até alguns que nós tenhamos prejudicado em algum momento do passado e que podem buscar algum tipo de reparação exercendo uma influência sobre nós. Então existe um intercâmbio intenso de influências entre espíritos encarnados e desencarnados, e isso é inegável. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 10, nós temos a seguinte passagem: precisamos conceber-nos mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres, tal qual nos achamos nesse mundo dentro da atmosfera. Este fluido recebe da vontade um impulso. Ele é o veículo do pensamento como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações no ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então aqui a gente percebe que existe uma diferença apenas. Aqui o som se propaga, nossa voz, nossa comunicação com outros seres, dentro da capacidade de propagação que o meio material nos proporciona, que o ar nos proporciona. Nós não vamos falar de onde nós estamos e sermos ouvidos com clareza a muita distância de onde nós estamos, porque o fenômeno físico não funciona desta forma. O envio de pensamentos, a transmissão de pensamentos no fluido universal ocorre da mesma forma, só que sem o limite da barreira física que o ar impõe para o som aqui na Terra. Quer dizer que os pensamentos circulam como o som de uns aos outros de nós, só que sem o limite de um espaço geográfico definido, que aqui, regidos pelo ar, o nosso som não se propaga tão distantemente, enquanto que o pensamento, sim, não tem limites nesse sentido. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som, só que sem limite de tempo e de espaço. Quer dizer que se nós temos um pensamento onde nos ligamos com um espírito desencarnado, ou onde um espírito desencarnado, através do pensamento, se liga conosco, nós não temos necessariamente que ocupar um espaço geográfico semelhante para que esse pensamento chegue com a nitidez do som de quem está muito próximo a nós. Nas obras póstumas de Kardec, no capítulo 1, item 14, nós temos uma outra passagem interessante. Ela diz o seguinte: atuando sobre a matéria, podem os espíritos manifestar-se de muitas maneiras diferentes. Numa palavra, por todos os meios que sirvam a pô-los em comunicação entre os homens. Quer dizer que, sim, estamos muito conectados. E mais ainda, voltando ao Livro dos Espíritos, nós temos uma outra indagação de Kardec de como nós podemos distinguir se essa comunicação, já posto que ela existe, que ela é constante, ela vem, esse pensamento que nós recebemos é de um ser bom ou de um mau espírito, né? Como a gente distingue isso? Essa é a questão 464 do Livro dos Espíritos. E os espíritos respondem de uma forma muito direta e objetiva, dizendo o seguinte: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete a vós discernir. Quer dizer, largam para nós a responsabilidade por julgar o conteúdo da mensagem para sabermos se estamos sendo
orientados ou influídos de alguma forma, influenciados por espíritos do bem ou espíritos do mal, espíritos que querem a nossa evolução ou espíritos que querem o nosso atraso, né, na nossa evolução. Então, alguns itens interessantes também surgem logo após na questão 466. Primeiro, que somos espíritos imperfeitos, né? Nós já começamos a conversa de hoje falando sobre isso, e desta forma, sendo imperfeitos, nós precisamos progredir. Temos essa obrigação, inclusive, né? O nosso pacto de progredir sempre. Então, por isso, né? Porque somos espíritos imperfeitos, que precisamos progredir, nós precisamos passar pelas provas do mal. Muitas vezes a gente se questiona, né? Porque se estamos num mundo regido pela bondade divina, por que precisamos passar pelo mal? Então, para alcançar o bem, nós precisamos entender sobre o mal, né? E nós nascemos simples, ignorantes e muito mais ligados a energias vibratórias baixas do que as mais elevadas, né? E por isso nós precisamos aprender sobre o mal para poder distingui-lo do bem e viver no bem depois. Assim, desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrai desejando o mal. Espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal logo que desejes praticá-lo. Se fores propenso ao assassínio, uma nuvem de espíritos a te alimentarem, mas outros esforçam-se por te influenciar para o bem. Restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor de teus atos. Então isso são pedaços, né, juntados aqui de diversos momentos nessa questão 466, onde a gente vê que nós vamos ser influenciados ou receber mensagens de espíritos que não querem o nosso bem se nós deixarmos a porta aberta para esses recados, e nós sempre teremos a nossa capacidade de escolher para qual caminho seguir, em que taxa vibratória estar e que tipo de mensagem, consequentemente, iremos receber. Isso que a gente chama e conhece por livre-arbítrio, né? Uma outra história interessante aqui para a gente ouvir vem da Revista Espírita de junho de 1862. E lá conta essa história que Allan Kardec certa vez quis se afastar do seu trabalho, importante trabalho junto à Sociedade Parisiense. E quando isso aconteceu, e vocês veem, né, até Kardec em algum momento titubeou e teve dificuldades, então o nosso caminho não será perfeito, né? Teremos obstáculos e precisamos suplantá-los. Mas então quando Kardec quis, né, de alguma forma, pensou, comentou com alguns colegas e algumas pessoas próximas a sua intenção de afastar-se de alguma forma desse trabalho junto à Sociedade Parisiense, ele recebeu uma espécie de um recado de bons espíritos, né, e dos mentores do plano espiritual, que dizia o seguinte para ele: não podes nem deves te retirar. Contudo, não pretendemos subjugar teu livre-arbítrio, apenas dizemos que a tua retirada seria um erro que um dia lamentarás. Ou seja, agem muito parecido como um pai ou uma mãe zelosos de um filho ainda em aprendizagem, né? Do tipo, olha, o caminho que eu te indico é este. Se quiseres seguir outro caminho, siga à vontade, mas só posso te dizer que tu vai te arrepender. Então, tem muito a ver com isso, de que eles torcem por nós, querem o nosso bem, mas não nos obrigam a seguir caminho nenhum. Continuamos tendo o uso completo do nosso livre-arbítrio para escolher para que caminho a gente vai. Logo a seguir, uma outra história que eu gostaria de compartilhar hoje é uma história de Divaldo Franco, que conta essa história, né? Muitas vezes, já dividiu isso em várias palestras, inclusive em obras escritas, que ele teve um espírito que o acompanhou por 40 anos, né? Uma espécie de obsessão que ele tinha com esse espírito chamado Máscara de Ferro, ele chamava assim, né? E carinhosamente o espírito retribuía chamando-o de monstro, né? Então esse antigo obsessor, né, oriundo de uma má experiência que eles tiveram lá na França do período de Richelieu, nos anos 1600, esse Máscara de Ferro era como dizia o próprio Divaldo, um fiscal aduaneiro do seu trabalho, porque o fazia andar na linha. Não da forma mais legal, né, que existe, porque ele era muito duro, porque ele julgava todas as ações do Divaldo, porque ele dizia
Logo tu, o monstro, que tanto fizeste, agora estás aí querendo ensinar aos outros. E coisas do tipo, né, para tentar que de alguma forma o Divaldo desistisse do seu trabalho ou parasse de fazer o que precisava. Em um certo momento, esse espírito Máscara de Ferro disse que o Divaldo acabou vencendo pelo cansaço e não pelo convencimento. Mas após muitas e muitas histórias onde o Máscara de Ferro influenciou o Divaldo, por exemplo, a se atirar no mar, a pular da janela, uma série de outras coisas que inclusive geraram perigo à vida, né, de Divaldo aqui nesse momento, e vocês veem uma influência, mas existia uma porta aberta, senão essa influência não teria ocorrido, né? Então alguns pensamentos que existiam ainda vindos de outros períodos menos avançados do Divaldo o levaram a ter em algum momento uma influenciação maior, especialmente quando ele era mais jovem e ainda estava aprendendo os caminhos da mediunidade, né? Mas conta Divaldo, depois de um tempo, muito tempo disso, né, que um certo dia surgiu lá na Mansão do Caminho. Você sabe que Divaldo recebe muitas crianças e pessoas, né, que precisam de ajuda e acaba adotando essas crianças ou cuidando dessas crianças. Chegou na Mansão do Caminho uma menina. E quando essa menina chegou, Divaldo recebeu da mesma forma que recebia todos os outros. Máscara de Ferro fez uma aparição e pediu para Divaldo que o ajudasse. Divaldo, obviamente, ficou muito surpreso com aquele pedido, e aí o Máscara de Ferro explicou que aquela menina que tinha chegado na Mansão do Caminho era, na verdade, a sua mãe reencarnada e que precisava que Divaldo cuidasse muito bem dela, porque era um espírito bom e que precisava da ajuda naquele momento. E Divaldo disse que, obviamente, o faria, como fez com todas as crianças, especialmente com aquela menina, e dali em diante ambos viraram grandes amigos, né? O quadro de obsessão mudou, os dois espíritos cresceram. Então aqui a gente vê claramente um quadro de influenciação mútua. E a gente vê na mesma história, com os mesmos dois indivíduos, um encarnado, um desencarnado, a gente vê dois tipos de influência, uma influência de lá para cá e uma de cá para lá, uma do mal para o bem e uma do bem para o mal. Então vocês veem que é muito interessante como esses caminhos se constroem e como é possível efetivamente que nós escolhamos os nossos caminhos. Voltando finalmente ao Livro dos Espíritos, nós chegamos à questão 469, que nos dá uma solução, né, uma indicação de solução para o desafio de manter os nossos pensamentos não alinhados com más influências. Então os bons espíritos nos orientam para a gente se afastar dessas más influências, dessas más vibrações, o seguinte: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa razão porque Jesus ensinou: não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então aqui a gente pode ver que nós temos, sim, pontos fracos. Nós temos calcanhares de Aquiles que abrem as portas para más influenciações, más orientações, maus pensamentos que acabam influenciando nas nossas atitudes. E aqui está a receita: praticar o bem, pensar no bem, orar, buscar fazer boas ações e ter uma educação dos nossos próprios pensamentos para substituir maus pensamentos que a gente tenha, que porventura e que vai acontecer em algum momento, tomem um pouco a nossa conta, né, da nossa cabeça com maus pensamentos, que a gente pense sempre ativamente que nós precisamos substituir esses maus pensamentos por bons pensamentos, ao preço de entrarmos numa taxa vibratória inferior que deixará os nossos calcanhares de Aquiles expostos a más influenciações de espíritos que não querem o nosso bem. Indo adiante, existe um programa chamado Transição na TV, e lá numa dessas edições do programa, Divaldo Franco nos contou que existe um estudo de um psicólogo americano que constatou em algum momento, através desse estudo, que uma pessoa normal tem cerca de 95 mil pensamentos por dia. E que também já se comprovou que cerca de 90 mil destes 95 mil, ou seja, algo como 93% desses pensamentos,
são aquilo que a gente considera lixo mental, né? São pensamentos que não agregam absolutamente nada. Assim, de menos de 5% que restam, né, dos pensamentos que nós podemos ter, esses a gente deveria concentrar no bem. Aquilo que efetivamente agrega, que constrói, deveria ser focado no bem sempre. Já é muito pouco, né? Mas é alguma coisa. Então, a Joana de Ângeles fala, através do Divaldo, sobre hábitos saudáveis, né? Diz que nós devemos sempre enviar bons pensamentos no nosso subconsciente. Toda hora que a gente esteja praticando essa atitude de cuidar os nossos pensamentos e ao pensar em coisas ruins, ao ter maus pensamentos, buscar imediatamente substituir esses pensamentos até que a gente eduque a nossa própria mente a manter-se em taxas vibratórias elevadas. Pensar em coisas boas, querer o bem dos outros e de nós mesmos. Assim, chega uma hora que esses bons pensamentos acabam se concretizando, né? Nós temos uma força mental, uma força espiritual muito maior do que a gente possa compreender ou até vislumbrar nesse momento. Eu também tomo a licença aqui de mostrar para vocês um desenho que eu mesmo fiz, que vai aparecer aí na tela, que fala sobre um modelo de comunicação, né? Vocês têm então como funciona a comunicação aqui no plano material. Nós temos do lado esquerdo do desenho o emissor, que é a pessoa que dá a mensagem. Nós temos ali no balãozinho com a letra A mensagem enviada, e do outro lado nós temos uma outra pessoa, um receptor, ou quem recebe a mensagem, e o outro balãozinho lá, que é o B da mensagem recebida. E vocês veem que não está dentro do balãozinho de cá e do balãozinho de lá a mesma coisa necessariamente, né? A mensagem muitas vezes que a gente envia não é a mensagem que o nosso receptor percebe ou recebe. E vocês veem que entre as duas coisas existe ali uma espécie de muro que a gente está chamando de ruído. O ruído na comunicação ele pode ser de diversas formas, né, no mundo material. Distância entre as pessoas, a cultura, um meio de comunicação, idioma, enfim, muitas coisas, né? E a gente também tem um canal, que é a forma como essa mensagem é enviada. Vamos pensar que nós estamos falando, então esse é o canal falado, né, da conversação. E nós temos também o contexto, que é toda o que cerca ao redor, né, o habitat onde essa mensagem surge. Se nós levarmos isso para um plano de comunicação do plano espiritual, ou em termos espirituais, a gente diria que o contexto seria esse ambiente onde nós estamos, que é muito influenciado pelo jeito como a gente vibra, né, o que a gente pensa, de que forma a gente age. O canal, nós já ouvimos que é o fluido universal, né? Ele é um canal muito mais poderoso do que o ar, por exemplo, para transmitir mensagens. O ruído, que ali está colocado como aquele muro, podia ser a sintonia, né? Se nós estamos recebendo boas mensagens de espíritos que querem o nosso bem, mas nós estamos vibrando numa outra direção, essa falta de sintonia vai se transformar num ruído e a mensagem não vai chegar para a gente de forma adequada. Então essas mensagens elas vão circular de forma constante o tempo inteiro, mas elas vão estar sujeitas a todos esses elementos para serem mais ligadas, e nós controlamos o ruído, que é a nossa sintonia, que nós podemos escolher como uma chave. Claro que isso não é fácil, não é simples, é um processo a se construir, mas nós escolhemos como uma chave para que lado nós queremos direcionar este canal mais aberto ou mais fechado. Emmanuel diz que o pensamento é o idioma universal. Então nós estamos imersos em uma rede de pensamentos, e é assim que a gente se comunica, muito mais do que a gente se comunica aqui no plano material através de escrita, de voz, de conversas, de telefonemas, e até hoje, assim como a gente está hoje falando aqui por um meio virtual, a gente faz muito mais isso com o plano espiritual através dos nossos pensamentos. Bom, vamos a outra obra, né? Vamos falar agora da Gênese. Lá no capítulo 14, no item 16, a gente tem uma passagem que diz o seguinte: tem consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo estes modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas
ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Então a comunicação é regida pela pureza dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Quanto melhor nós estivermos pensando, quanto melhor nós estivermos agindo, mais pura, mais avançada, mais de progressão será a comunicação na qual nós estaremos imersos. Melhor serão os cochichos enviados pelo plano espiritual, né, de mais qualidade e mais para o nosso bem. Já partindo aqui para a reta final da nossa fala, existe uma história muito interessante do Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante com um enorme talento, né? Especialmente por tornar suas falas muito leves, muito agradáveis e divertidas. E ele conta uma história do jeito dele, que vem da Revista Espírita, mas conta uma história sobre a vida de Kardec, onde ele estava acompanhado de um médium vidente e foram a um teatro com o objetivo de pesquisar a influência dos espíritos nas nossas vidas como encarnados. Ao entrar no teatro e se sentar, os dois se olham e o médium diz a Kardec: está vendo aquelas duas senhoras sentadas ali à frente? Kardec observa as duas mulheres e diz que, e vê que elas estão muito absortas, muito concentradas, né, no espetáculo, quando o espírito diz: um espírito quer lhe mandar um recado que vai te ajudar na pesquisa. Então, quando você olhar para aquelas duas senhoras, esse era o recado do espírito, e aí ele observou que elas estavam muito concentradas. Ele disse, então, o médium fala para Kardec que o espírito lhe disse: ele está pedindo para dizer-te que ele vai fazer as duas mulheres, as duas senhoras, saírem do teatro imediatamente. Enquanto Kardec absorvia essa informação, o semblante de uma das senhoras se muda completamente. Ela cochicha algo no ouvido da colega, as duas se levantam e vão embora do teatro. Aí o médium olha para Kardec e diz: o espírito me informa que está lhe mandando um tchauzinho, né? Então, como eu digo, o Haroldo é muito bem-humorado, né? Faz essas piadas para fazer a história ficar mais interessante, mas o que ele quer dizer é que os espíritos provaram que existe sim uma forma muito clara de influenciarmos as pessoas dependendo de como elas estão vibrando. Então, claro que isso era um xiste, né? Era uma piada, uma brincadeira, mas uma brincadeira educativa para mostrar que aquilo era absolutamente real. Então foi dada uma prova para Kardec sobre isso. O Haroldo, na mesma palestra onde ele conta essa história, ele segue dizendo que a ocupação mais fácil do mundo é a de ser um espírito obsessor. Por que ele diz isso? Ele diz: o obsessor trabalha no máximo 1 hora por dia. Ele acorda, geralmente tarde, e pensa: o que eu vou fazer hoje? E aí ele diz: já sei, eu vou lá na casa do Haroldo e vou causar uma discórdia. Aí ele chega na minha casa, é o Haroldo contando essa história, tá, gente? Eu estou irritado porque estou atrasado, tenho qualquer outro problema, minha esposa me diz uma coisa qualquer e ele cochicha no meu ouvido, o espírito, né? O obsessor. Diz para ela que ela é muito bagunceira. E pronto, ele já pode ir embora, o trabalho dele está feito, né? Eles têm a nossa ficha completa e sabem das nossas fraquezas. Então é importante a gente deixar claro que é por isso que eu contei aquela história lá no começo sobre Aquiles, né? O nosso calcanhar de Aquiles, ele é absolutamente claro e evidente para todos os outros espíritos. Nós temos fraquezas e os nossos obsessores, os espíritos com os quais a gente se relacionou em algum tempo e para os quais nós geramos algo de ruim, nós causamos desconforto, nós causamos sofrimento, eles nos conhecem muito, muito bem. Eles sabem como atingir os nossos pontos fracos, eles sabem como nos adular, como nos convencer, como nos elogiar, fazer o que for para conseguir de alguma forma nos influenciar. Assim como eles sabem exatamente como causar a discórdia completa no ambiente onde eles chegam, né, e no qual eles interferem de alguma forma, porque eles nos conhecem muito bem. E para encerrar, existe uma frase, uma passagem muito interessante de uma reflexão que nos provoca o irmão X. Você sabe, né, que o irmão X é um pseudônimo do escritor Humberto de Campos, já espírito desencarnado, quando mandava mensagens para Chico Xavier, né? E o irmão X, ele fala na obra Lázaro, Redivivo, ele fala de uma frase que todos nós conhecemos, ou já ouvimos, ou já usamos em algum momento, que é aquela frase que diz: diga-me com quem andas e direi quem és. E o irmão X nessa obra,
ele nos sugere, né, nos desafia a refletir, a pensar em uma mudança desta frase para o seguinte: diga-me o que fazes e direi com quem andas. Ou seja, diga-me o que tu pensas, né? Porque os nossos pensamentos acabam conduzindo as nossas ações, e eu te direi de quem estás rodeado. Então essa é a nossa principal lição da noite: educar os nossos pensamentos para que eles sejam melhores e desta forma nós sejamos suscetíveis a um nível de comunicação com os espíritos de um nível mais elevado e que vai nos fazer bem, que vai nos fazer melhorar e aprender cada vez mais. Então, para encerrar, vamos fazer a nossa prece, agradecendo aos bons espíritos por todas as histórias compartilhadas, pela riqueza da doutrina espírita que nos dá tantas oportunidades de aprender, de refletir, não somente de ler, de acreditar, mas de refletir sobre as coisas, de construir conhecimento, de construir a nossa progressão, escolhendo desta forma pelo nosso livre-arbítrio. É uma dádiva, mais uma vez, podemos falar de uma coisa tão importante como a nossa relação com o plano espiritual, o porquê de estarmos aqui e tudo o que podemos alcançar ainda nesta existência e nas várias outras que se seguirão. Muito agradecidos por todas as orientações do plano espiritual e por mais uma palestra feita de forma online, mas congregando a comunidade da Sociedade Energia Espírita e todos os nossos amigos espalhados pelo Estado, pelo Brasil e pelo mundo. Muito agradecidos, humildemente pedimos licença para encerrar a nossa palestra dessa noite. E que assim seja. Até mais, até a próxima palestra.